Fala galera do YouTube, Diego aqui e mais uma aula aí da nossa série de controles para a Bolsa de Valores, e essa é a terceira aula daquela partezinha do código de taxas. Então, se você não sabe o que eu estou falando, fica tranquilo que tem todas as 23 aulas aqui na descrição. Vai ter lá um link. Baixar a série de controles para a Bolsa de Valores, clica lá que você tem acesso a todas as aulas. Agora, se você estiver acompanhando, essa vai ser a terceira, era uma partezinha, eram 3 partes. A gente já deu aula 1, 2 e 3 dessa parte de taxas, que é essa macrozinha daqui, ó. Quando eu clico nesse botão de taxas, ele vai me perguntar qual foi a taxa de cada uma das operações de uma nota de corretagem, e ele coloca tudo isso automaticamente. E a gente precisou dividir em 3 aulas porque é bem complexozinho esse código, mas fazendo aos poucos dá para todo mundo fazer. Então, nessa aula a gente vai finalizar esse código e incluir 2 coisas que eu falei no finalzinho da aula passada, que é ratear a corretagem certinho para determinados ativos. Então, ação, se tiver uma corretagem, a gente vai atender isso. ETF, se tiver uma outra. Fundo imobiliário, se tiver uma outra. Opção, outra, e por aí vai. E também a gente vai acertar a parte de taxas das notas Day Trade, que na aula passada e na aula anterior a gente só tinha feito da aba notas, agora a gente vai fazer notas e notas Day Trade também. Então, chega de blá 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 e bora começar isso daí na aula de hoje. Perfeito! O código tá aqui, ó, Alt F11, foi isso daqui que a gente fez até a aula passada. E aí, se você não viu a aula passada, recomendo fortemente que você veja tanto a aula passada quanto a anterior. Então, a 21 e a aula 22, porque a gente falou dessa macro aqui de taxas. Perfeito. Até agora, o que ele está fazendo? A gente coloca ali, ó, para ele preencher as taxas, o que ele vai fazer? Ó? Se eu não me engano, essas aqui, ó, são essas 3 aqui. Essas 3. Vou zerar a taxa dela para a gente fazer um exemplozinho aqui do que a gente fez na aula passada. Eu venho aqui, vou salvar, taxas. Ele vai me perguntar, imposto de renda retido na fonte, 0,08. Liquidação, 0,91. 0, 0, 0, 0. Opa, ali era 0,10. Depois eu vou ter que ajustar na mão esse 0,10. 0, 0, 0, 0. E taxa outros, 0 também. Número da nota de corretagem, 1, 2, 3, 4. Perfeito, preencheu ali bonitinho, só aqui que ele não preencheu certinho porque eu tinha esquecido de colocar, eu coloquei errado, mas aqui é 005, 0,03, 02, se eu não me engano era isso daqui. Perfeito, então ele já está fazendo esse rateio certinho. Agora uma coisa que eu comentei no finalzinho da aula passada, se eu tivesse colocado uma taxa operacional, que é o nome que a gente deu para corretagem, então taxa operacional ou corretagem seria a mesma coisa, vou até aqui colocar um comentário, ó, corretagem. E aqui esse imposto é o imposto atrelado à corretagem, que é aquele ISS, Imposto sobre a Taxa Operacional ou Corretagem, que aí pode ser chamado de um ou de outro. Perfeito. Aí já deixa assim, que aí fica mais claro para todo mundo. Perfeito. Do jeito que tá, ó, vamos entrar lá no código. O que ele vai fazer? Ele tá vendo aqui, ó, é imposto de renda retido na fonte? Ele vai fazer esse método aqui diferente. Qual é o método diferente, Diego? Ele só coloca imposto de renda retido na fonte se for uma venda. Perfeito. Agora, se for qualquer outra coisa, ou qualquer outra taxa, ele está fazendo esse rateio, que é aquele proporcional que a gente tinha visto. Só que, para a nota de corretagem e para o imposto sobre serviços, que é o ISS, isso não faz sentido, que foi até vocês me deram esse toque, que eu não tinha colocado isso quando eu estava estruturando a planilha. Então, muito bem, vamos corrigir isso agora. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou criar um caso específico para nota de corretagem. Então, assim como a gente fez para imposto de renda retido na fonte, vamos fazer para a nota de corretagem. Ó, nota de corretagem, imposto de renda retido na fonte é primeira, ó, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Tá aqui, ó. Estou selecionando 7 colunas, que dá para ver aqui. Perfeito. Então, vai ser a coluna 7. Lembra que aquela minha matrizinha das taxas tem 11 colunas? Então, a coluna 1 é imposto de renda retido na fonte. A coluna 7, a gente acabou de ver que é a taxa operacional ou corretagem. Então, ó, else if j igual a 7, then, perfeito. Esse caso aqui, ó, vamos colocar comentário para a gente não se perder. Se o j for 7, significa que é a taxa operacional barra corretagem. Beleza. Else if j igual a, vamos ver, ó, 8, 9, 10. J igual a 10, then, e aqui, ó, vou copiar isso aqui. O que seria nesse caso? O 7 é quando é a corretagem e o 10 é quando é a
o imposto sobre serviço, é quando é o ISS. Perfeito. Então a gente vai ter que criar um códigozinho aqui e um códigozinho aqui, ó, também para tratar esses dois casos. Vamos começar pelo imposto de renda, o imposto de renda não, pela taxa operacional, que é a nossa corretagem. Como é que a gente vai fazer essa subdivisão? Primeiro, a taxa de corretagem, ela é gerada a cada ordem que você faz. Então, se eu comprei YouTube, eu vou lá e vou pagar a taxa de corretagem que é fixa, não varia com esse valor da operação. Então, vamos supor que a minha corretora cobra R$ 5,00 para cada ação, cada ordem de ação que eu emiti. Então, eu fui lá, fiz essa ordem de 55 unidades e eu vou ter que pagar R$ 5,00 aqui na taxa operacional. Perfeito. Agora, essa outra movimentação, que tem um valor de operação diferente. Como é uma ação, eu também vou ter que pagar R$ 5,00? Também. Então, repetindo, no que estava sendo feito antes, ele estava fazendo um rateio proporcional ao valor da operação para a taxa operacional, que, como a gente já falou, está errado. Então, a gente tem que acertar isso daqui colocando a corretagem fixa. Show! Colocar a corretagem fixa é bem tranquilo de fazer, era só ter se ligado nisso. Agora, qual que é o pulo do gato que a gente vai fazer para deixar isso melhor ainda? Tem corretoras que cobram valores de corretagem diferentes dependendo da classe de ativo. Então, ó, se eu vier aqui em opções, aqui eu tenho todas as minhas classes de ativo que a gente está colocando na nossa planilha. Ação, ETF, fundo imobiliário, BDR, opção e aqui a gente pode adicionar até alguns, que seria futuro e termo. Perfeito, aqui apareceu uma mensagenzinha, só tirar. E aqui a gente englobou tudo que a gente pode comprar ali na Bolsa de Valores. Ação, ETF, fundo imobiliário, BDR, opções, o mercado futuro e o mercado a termo. Então aqui a gente tem todas as opções. Perfeito. Por que eu vim aqui? Porque pensa comigo, se uma corretora tem taxas de corretagem diferentes para cada um desses ativos, eu tenho que saber qual que é a taxa de corretagem para cada um desses ativos. E a gente tem algumas opções. Opção número 1 é eu colocar aqui nessa minha aba corretagem. E aqui eu colocaria o valor da taxa de corretagem para cada um desses ativos. Só que isso seria fixo. Então, se você opera em mais de uma corretora, em corretoras diferentes, esse valor aqui pode mudar e aí toda vez que você for lançar uma operação lá na aba notas, você tem que vir mudar aqui. Então essa é uma solução, ok, se você tiver uma única corretora, mas se você usar mais de uma corretora, isso daqui não vai funcionar, então já vamos tirar isso daqui. Como é que a gente atenderia todos os casos? Dessa seguinte forma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma matriz, assim como a gente já tinha criado uma matriz para ter todas as nossas taxas, lembra dessa M taxas? A gente vai ter que criar uma matriz M opções, que a gente tem cada uma das opções e a gente vai ter também a corretagem associada a cada uma dessas opções. Então, vamos fazer isso também lá no nosso código. Então, show! Alt F11, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que perguntar para o usuário se a gente tem corretagens diferentes para cada tipo de ativo ou não. Porque para e pensa, se a sua corretora for tudo corretagem zerada, faz sentido você ficar respondendo o valor de corretagem? Não, você quer passar por isso daí. Ah, a minha corretora cobra R$ 5,00 independente que eu for comprar. Eu preciso responder isso? Não. Então vamos lá, vamos fazer essa perguntinha logo no começo. Então, ó, tipo corretagem. E vai ser o seguinte, input box, a gente vai perguntar para o usuário o seguinte, cada tipo de ativo tem uma corretagem diferente? E aqui eu vou colocar o padrão de resposta que eu quero. Então, ó, sim, barra, não. Fecho parênteses, fecho aspas, fecho colchete, aspas e depois o parênteses. Beleza. E aqui eu fiz a minha perguntinha. Então, a pessoa pode responder ou sim ou não. Na verdade, ela pode responder o que ela quiser. Mas se ela responder sim ou não, eu vou conseguir tratar isso daqui direitinho. Então, primeira coisa, eu posso fazer uma validação. Posso fazer o seguinte, ó. If tipo corretagem diferente de sim e, ou seja, duas condições, tipo corretagem for diferente de não, then and if. Perfeito, faltou aqui as minhas aspas. Beleza. O que eu coloquei? Quais são essas condições? Se a pessoa digitou uma corretagem que é diferente de sim, ainda tem uma chance de ser certo que ela digitou. Ela pode ter digitado não. E aí eu tô vendo. E se o tipo de corretagem também for diferente de não, então o que eu vou fazer? Exit sub. Por quê? Eu quero sair do meu código porque a pessoa digitou algo errado. Eu perguntei ali, ó,
Tem algo diferente? Sim ou não? A pessoa respondeu, banana. Então, não faz sentido nenhum, eu tenho que encerrar esse meu código. E aqui, como o meu if só tem isso, ó, eu não preciso criar ele inteirão. Eu posso fazer ele assim, ó. If, condições, then, o que eu quero fazer. Como é uma única linha, eu posso fazer isso. Então, show. Agora, vamos fazer o nosso if para entrar em cada um desses casos. Se eu tiver o quê? Sim, ou seja, tipos de corretagem diferentes, o que eu quero fazer? Ou caso contrário, se eu não tiver corretagens diferentes para cada tipo de ativo, o que eu quero fazer? Então vamos lá. If tipo corretagem igual a sim, then, and if. E aqui eu vou ter que ter um else, que aqui seria o caso do não. Show! O que eu quero fazer nesse primeiro caso? Para e pensa comigo. Eu não tinha que criar uma matriz com todas essas opções? Então vamos fazer isso. Ó, primeira coisa, vou chegar aqui, ó, din m opções. E aqui quantas opções eu tenho? Ó? Tenho 7 opções. Então, ó, 1, 2, 7. Que nem a gente já fez na aula passada, então isso daqui você já sabe. O que eu quero fazer? Primeiro, aqui eu estou dizendo que ele só tem 7 linhas. Então eu estou fazendo o seguinte, ó, a minha matriz eu estou dizendo que é isso daqui, 7 linhas. Só que eu quero ter 7 linhas e 2 colunas. Eu quero uma matriz assim. Por quê? Aqui vai ser o tipo e aqui vai ser o valor da corretagem. Corretagem. E aqui eu vou colocar tipos, vão ser exatamente esses. E corretagem, a gente vai ter o quê? Valores aleatórios. Pode ser 0, 5, 10, 0, 5, 10, 0 também. E aqui eu chutei valores. Mas a gente vai perguntar esses valores de corretagem, assim como a gente fez o quê? Como a gente tinha perguntado os valores das taxas. Então vamos lá fazer a mesma coisa. Então, ó, vou chegar aqui, ó, aqui vai ser M valor opções, na verdade. Valor opções. E aqui a gente vai ter um M opções. Quais são as nossas opções? Array. E aqui eu vou colocar aquelas 7 opções. E aí quando eu tiver tudo preenchido, eu volto. Show! Preenchi todas elas, separadas por vírgula e todas elas entre aspas. Então agora, eu tenho uma matriz de opções com todas as minhas, como é que chama? Todas as minhas opções, os meus tipos de ativo. E aqui eu não preciso colocar 2 colunas, na verdade. Eu posso colocar uma só. Por quê? Porque eu criei 2 matrizes. Então eu tinha 2 opções. Ou criar uma matriz M opções que teria 7 linhas. E aqui, ó, 1, 2, 2 colunas. E aqui eu englobaria tudo, tanto a parte de tipos quanto a parte de corretagem. Ou eu faço diferente. Eu crio uma matriz para ter os tipos e essa outra matriz para ter os valores. Então, perfeito, dá para a gente fazer dessa forma. Vamos lá, a gente já tem aqui os tipos. Eu quero agora perguntar para o usuário quais são as minhas corretagens para cada um desses tipos. Se ele respondeu que eu tenho corretagem diferente para cada tipo de ativo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A mesma coisa que a gente tinha feito aqui. Lembra que a gente tinha percorrido cada uma das nossas taxas e perguntado? Então, ó, eu vou até copiar isso aqui, ó. Ctrl C, chega aqui, ó, Ctrl V. E aí ele ficou meio zoado, ó. Então, ó, selecionei, dei um tab. Tá tudo aqui dentro. Então, show de bola. Contador vai ser igual a 1? Sim, perfeito. Quero começar no 1. Para cada opção em M opções, o que eu quero fazer? M valor opções, conte, igual ao input box. Digite a corretagem para o tipo de ativo e aqui taxa. Taxa não, opção, que é o que a gente colocou aqui. Perfeito. Conte igual a conte mais 1. Então, para cada um dos ativos, ele vai percorrer toda a minha matriz de opções. Começa em ação, depois ETF, fundo imobiliário, BDR, opção, futuro termo. Vai perguntar e vai armazenar nessa matriz M valor opções conte. Show de bola, que eu tenho todas essas opçõezinhas aqui, que no caso são 7. Show! Agora, esse foi no caso que eu tinha o quê? Tipos de corretagens diferentes para cada tipo de ativo. Beleza. Agora, se eu não tiver, eu preciso definir a minha matriz de valor de opções? Eu preciso ter a minha matriz de opções feitinha ali, perguntando qual que é o valor de cada uma das corretagens? Não, porque eu preciso de um único valor. Qual que é a corretagem total? E esse valor de corretagem total, a gente já vai pegar aqui, ó, quando a gente estiver escrevendo essa partezinha aqui de baixo, que são as taxas totais. Então, quando ele pergunta, lembra que ele vem aqui, ó, e ele vai perguntar imposto de renda, taxa de liquidação, registro, termo, opções, e ele vai perguntar a taxa operacional. Se eu não tenho tipos diferentes,
corretagens diferentes para cada tipo de ativo, só o valor total basta. Então a gente nem precisa desse segundo caso aqui, ó, desse else. Posso apagar, apago, show de bola. Então, ó, só se a pessoa responder que cada tipo de ativo tem uma corretagem diferente, que eu vou fazer isso daqui. Se não, a gente resolve isso de outra forma. Então, beleza, vamos agora continuar aqui na nossa macrozinha que a gente tinha criado. Então, voltando ao início da aula, a gente estava vendo, ó, percorro cada uma das linhas, aqui eu estou vendo, se for imposto de renda retido na fonte, faço isso. Agora, se for uma corretagem, qual que vai ser o valor que eu vou colocar nessa célulazinha, que é o valor da célula de corretagem, que pode ser, por exemplo, essa, vai depender da nota que a gente colocar. Show! Então, ó, vou até apagar esses aqui, que depois a gente vai usar eles para o nosso exemplo, assumindo que a gente pagou alguma corretagem lá. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui dentro, se for uma corretagem, eu tenho que conferir de novo. Se a pessoa falou que o tipo de corretagem foi sim ou não. Então, ó, tipo corretagem tem que saber se é sim ou não, porque o valor final vai ser diferente. Acho que você concorda comigo. Então, ó, if tipo corretagem igual a sim, then else and if. Então, ó, nesse caso, o tipo de corretagem é sim e nesse caso é não. Vamos para o caso mais simples, que é o caso do não. Qual que é o valor que eu vou colocar naquela célulazinha que tem a minha taxa? Ctrl C, Ctrl V. Igual a... Pare e pensa comigo. Eu não falei que eu tenho um valor total de corretagem? Beleza. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 3 ativos, que é a nota que a gente está fazendo exemplo, ó, 3 ativos da mesma nota. E a corretagem total, então quando ele me perguntar qual foi a taxa operacional, eu vou dizer que foi, sei lá, R$9. Por que 9? Porque eu tenho 3 ativos, R$3 de corretagem para cada, daria R$9 no total. Então, perfeito. Eu tenho guardado esse valor, que a corretagem total é de 9. Se eu não tenho uma corretagem diferente para cada tipo de ativo, qual que vai ser o valor de corretagem para cada um dos ativos? O valor total dividido pelo número de ativos que eu tenho. Então, se a corretagem total é 9 e eu tenho 3 ativos, aqui vai ter 3, 3 e 3. Perfeito. Então, vamos lá fazer isso. Ó, como é que eu sei qual é a taxa total? Muito simples. A gente já usou isso até aqui em cima. Esse M valor taxas J. Então, vamos usar esse cara daqui, ó. M valor taxas J. E aqui deu errinho porque a gente não terminou essa linha. Então, ó, M valor taxas J, que foi o que a gente tinha perguntado, ó, aqui em cima. M valor taxas, que aí a gente tem a matriz com o valor de cada uma das taxas. E o J, a gente está dizendo aqui, ó, como é o J, é o 7, a gente já sabe isso. Então, ó, valor da taxa total. Show! Dividido, pelo que eu tinha que dividir mesmo? Pelo número de ativos que eu tenho naquela nota de corretagem. Independente se é uma operação de venda, de uma operação de compra, eu tenho que dividir pelo número de ativos. Como é que eu sei o número de ativos? Tá aqui, ó, N ativos, a gente já tinha calculado isso. Então, ó, N ativos, perfeito. Agora pare e pensa comigo. Se essa corretagem fosse, por exemplo, R$10 para esses 3 ativos, e se eu fosse dividir 10 por 3, vai dar aquela dízima, 3,33333. Eu não tenho aquele 3333, não é nem centavo, mas esse valorzinho na minha corretora. Lembra que eu só tenho 2 casas decimais que representam os centavos? Então tem que arredondar isso daqui. Então, ó, round, isso daqui, vírgula 2. Perfeito. Show de bola. Então a gente matou. Se todos os meus ativos têm o mesmo valor de corretagem, é só eu fazer isso daqui. Pega a corretagem total, divide pelo número de ativos para cada um dos ativos daquela nota. Show de bola. Agora, o caso que é um pouquinho mais chatinho é esse daqui, que é quando eu tenho várias corretagens diferentes dependendo do meu tipo de ativo. Aí eu vou ter que usar M opções e M valor opções. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, eu vou ter que percorrer a minha matriz de opções. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, for K, que vai ser uma outra variável que eu vou colocar aqui, igual a 1, ó, igual a 1, to 7. Por que 7? Porque eu sei que eu tenho 7 opções aqui na minha matriz de opções. E aqui eu vou fazer o seguinte, next. Então, aqui eu estou percorrendo a minha matriz de opções. E eu vou fazer o seguinte, se
o tipo que eu estou nesse momento for igual ao tipo da célula que eu estou escrevendo, então, ó, vou recapitular isso daqui, mas só se liga na explicação. Se estou percorrendo aqui a minha matriz de opções, então qual que é a primeira opção? Ação. Qual que é a segunda opção? ETF, BDR, fundo imobiliário, futuro, termo, opções, e por aí vai. Então vamos lá, estou no primeiro. Então a minha opção aqui é ação. Show. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar para ver se esse ativo que eu estou escrevendo a taxa é ação também. Se for igual, o que eu faço? Eu vou ter que pegar o valor desse tipo lá na minha matriz de opções. Então, ó, o que eu acabei de falar? Estou aqui em ação. Vi lá na minha planilha que o tipo é realmente ação. Beleza. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que pegar o valor de corretagem que eu uso para ação, que foi justamente que a gente colocou nessa matrizinha aqui. Lembra que a gente perguntou qual que é o tipo de... qual que é a corretagem para cada tipo de ativo? E aqui eu tenho que até fazer o seguinte, ó, mais 0. Isso daqui você já lembra que a gente tinha feito até aqui. Todo input box transforma em texto, só que isso daqui é M valor, eu tenho que transformar isso daqui em número. Então, ó, beleza, aqui saiu um pouquinho, mas vamos voltar. Repetindo, tô lá percorrendo a minha matriz de opções, então, ó, vi aqui, ação, o que eu tenho que fazer? Comparar com o tipo da linha que eu estou analisando. É o mesmo? Sim, é ação. Então, o que eu tenho que fazer? Procurar qual que é o valor de corretagem para ação. Olha que eu tenho esse valor nessa minha matriz aqui. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer aqui nessa parte. Então, ó, for K igual a 1 to 7. O que eu vou fazer? Se M opções, que aqui eu tenho cada um dos tipos, K, for igual a célulazinha que a gente estava analisando, que é essa daqui, ó. Essa célula sheets, nota, ó, cells, I, que é a linha que a gente está analisando, e qual coluna? Onde é que eu tenho a coluna do tipo? É essa coluna aqui que é a coluna 8. Então, ó, coluna 8. For igual, então, ó, MK opções, for igual a sheets, notas, then, and, if. Show de bola. Se for igual, o que eu vou fazer? Muito simples. Eu vou colocar no meu valor de corretagem, ó, isso aqui, ó, no meu valor de corretagem vai ser igual a M valor opções K. Agora vamos tentar entender o que ele fez aqui. Ó, tô nessa linha, um pensamento diferente do que eu expliquei da primeira vez. Tô nessa linha aqui de Cash 3. Qual que é o tipo dele? Ação. Qual que é a corretagem que eu tenho que colocar aqui? A corretagem respectiva ao tipo ação. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar qual que é o tipo ação. Como é que eu faço para encontrar isso? Fico percorrendo aquela minha matriz de opções. Assim que eu encontrar o ativo, o que eu faço? Eu coloco no valor da corretagem o valor da corretagem desse tipo de ativo. De novo, eu sei que tem bastante coisa nessa macro de taxa, mas no final das contas faz tudo sentido. Lembra que é um vídeo, dá para você voltar e se alguma coisa ficou um pouquinho mais abstrato, lembra que dá para voltar e você consegue ver de novo aí, tenho certeza que você vai pegar. Então, aqui a gente matou. Eu peguei o caso que se a corretagem for diferente para cada tipo de ativo e se a corretagem for igual para cada tipo de ativo. Então, perfeito. Agora, para aqui e pensa comigo. Se eu fiz isso daqui, ou seja, coloquei lá a nota de corretagem, eu quero continuar percorrendo as minhas opções? Então, para e pensa. Ó, K igual a 1, a gente já viu que em M opções a gente tem ação. Beleza. Eu vi que é ação. Entrei aqui e já coloquei lá o valor de nota de corretagem. Eu quero continuar procurando os outros tipos? Quero ver BDR, ETF, futuro? Não quero. Então, aqui para mim já terminou esse for. Como é que eu faço isso? Assim, ó. Exit for. Então, se ele entrou aqui, colocou lá o valor da nota de corretagem e também, ele vai também sair desse meu for. Então, ele vai sair daqui justamente para cá, ó. Else não, ele já entrou no if, estava fazendo for, entrou aqui, colocou a taxa, exit for. Então, ele vai vir para cá e vem para o finalzinho, porque o if, se ele entrou no if, ele não vai para o else, ele vai para o end if, aquela estrutura normal. Mas isso daqui é só para a gente poupar um pouquinho de poder computacional assim. Por quê? Para a gente não ter que percorrer o resto da nossa matriz.
Mas se você deixar assim também, não vai dar erro nenhum. Por quê? Ele só vai colocar lá o valor se a matriz opções tiver o mesmo nome do tipo da célula que a gente está analisando. E isso só ocorre uma vez, então isso daqui também não daria problema. Só mostrando uma outra forma que a gente pode fazer, que é essa daqui. Então, show! Vou salvar aqui minha planilha, que é sempre bom ficar salvando, e vamos continuar. Aqui a gente viu a parte de corretagem, vamos ver agora a parte de imposto sobre serviço, que é o imposto sobre a corretagem. Muito simples. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar as células que a gente tem taxa operacional e vai fazer um rateio para o nosso imposto. O que eu quis dizer aqui? Pare e pensa aqui comigo. Eu tenho isso aqui, ó, R$9 de taxa operacional. E eu tenho, sei lá, R$1 de ISS. O que eu vou fazer? Ou sei lá, 0,9 centavos de ISS. Aqui vai ser o quê? Pelo que a gente já fez no nosso código. 333. Beleza. E aqui a gente vai ter o quê? Eu tenho que dividir isso daqui com base em cada um daqueles valores. Eu tenho que fazer aquele rateio que a gente já fez várias vezes, que é a média ponderada, bem padrão mesmo. E aí como é que eu sei? Vai ser isso aqui, ó, igual ele divididos por 9, que é o total. Então, ó, tem esses 33% para cada um. Então, ó, igual esse cara aqui, ó, igual 0,9 vezes esse daqui. Então, ó, e tá lá, médiazinha ponderada para cada um deles, é isso que a gente faria ali. Então, o que a gente vai fazer? Exatamente isso lá no código. Então, vamos lá. Show! Tô aqui, tô na parte de ISS. O que eu tenho que fazer? Muito simples. Qual que vai ser o valor que eu vou colocar na minha célula de ISS? Ó? Valor que eu vou colocar na minha célula de ISS. Vai ser o meu valor da taxa, que é o ISS. E onde é que eu tenho isso daqui? Ó? Nessa célulazinha aqui, ó, nessa parte da minha matriz, que tem M valor taxas, que aqui, como J igual a 10, esse J vai jogar para o meu ISS. Só que eu tenho que ponderar isso daqui relacionado ao quê? A minha nota de corretagem. Então, ó, tem que ver qual que é a nota de corretagem dessa linha. Então, o que eu tenho que ver? Ó? Nessa linha, taxa operacional, ó, é a coluna 21. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, vou multiplicar pela taxa de corretagem, ó, da coluna 21. Então, ó, linha é a mesma linha e coluna 21. Então, isso daqui nada mais é do que a taxa de corretagem, essa célulazinha daqui. Então, o que eu estou dizendo? Que esse imposto vai ser o imposto total, então, 0,9, que é o imposto total, lembra que foi no meu exemplo? Multiplicado pelo quê? Pela taxa operacional, que foi o que a gente acabou de colocar lá, dividido pelo quê? Pelo total da minha taxa operacional, da taxa de corretagem. Então, ó, 9. Dou um Enter lá e aqui ficou 0. Por quê? Porque eu não tenho nada na taxa operacional. Mas no nosso caso a gente vai ter. Perfeito. E ele coloca lá o meu 0,3. Então tá certinho. É justamente esse rateio que a gente tem que fazer. Então, ó, multipliquei pela taxa de corretagem e vou dividir pela minha taxa de corretagem total. E a minha taxa de corretagem total é essa daqui, ó. M valor taxas. Qual que é o J para nota de corretagem? Tá aqui, ó. A gente usou ele agora há pouco. É o 7. Então, ó, 7. Perfeito. E a mesma coisa que a gente fez aqui em cima e fez aqui também, tenho que ter duas casas decimais. Então, ó, chego aqui, round, chego aqui, vírgula 2, perfeito, tá lá, tenho agora duas casas decimais. Então, pronto, dessa forma a gente conseguiu tratar o nosso ISS, assim como a corretagem. Vamos testar para ver se está tudo isso funcionando. Então, ó, salvei a planilha, tá tudo zerado aqui, ó, na nota 1, 2, 3, 4. E aqui vou colocar aqueles mesmos valores, só vou alterar um pouquinho a taxa operacional e os impostos para a gente ver se está funcionando o que a gente acabou de criar. Taxas. Cada tipo de ativo tem uma corretagem diferente? Sim. Perfeito. Digite a corretagem para o tipo de ativo. Ação. Vai ser R$3 para cada ação. ETF. 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Estou dizendo que todo o resto é 0. Agora sim, eu entrei nas taxas da minha nota. 0,08, 0,91, 0, 0, 0, 0,10. Taxa operacional. Eu vou dizer que eu tenho R$9. Estou usando aquele mesmo exemplo que eu falei quando eu estava fazendo na mão. 9, 0, 0, 0,9 e 0. E número da nota de corretagem. 1, 2, 3, 4.
Perfeito. Deu um Enter lá. Deu um erro. Depurar. Vamos ver qual foi o erro que ele deu. Então, ó, M opções K. O que ele está me dizendo? Subscrito fora do intervalo. Por quê? Pare e pensa aqui comigo. O que a gente fez para a gente falar? M opções. A gente falou, ó, M opções é uma matriz que recebe 7 termos. Então, a gente falou, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo termo. Só que para a matriz, como a gente definiu ela dessa forma, esse termo aqui, que a gente chama de primeiro termo, é o termo 0. Esse daqui é o termo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ele termina sempre com um número a menos e começa com um número a menos também. Então, ao invés de começar no 1, ele começa no 0. Quando a gente faz dessa forma, aí sim ele começa no 1 e termina no 7. Como a gente faz diretão, ele faz dessa forma daí e ele começa no 0. Então é uma leve alteração que a gente tem que fazer no nosso código, mas é sempre muito bom a gente ter esses erros com vocês, que a gente mostra como a gente corrige esse tipo de erro. Então, perfeito. Qual que seria a única diferença daqui? Eu tenho que fazer o seguinte, ó, de 0 até 6. Então, o meu K, ele começa no 0 e vai até 6. Então, ele vai ver M opções, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chega nos mesmos 7. E aí, ele vai colocar na célula M valor opções K. Agora, a gente tem que fazer um outro ajuste. Por quê? Esse K está indo de 0 até 6 para M valor opções. Agora, pare e pensa comigo. M valor opções, a gente não começa com 0. Então, se a gente colocar lá o K igual a 0, vai dar problema. Então, a gente tem que alterar isso daqui um pouquinho. Quando o K for 0, M valor opções é o quê? 1. Quando o K for 1, M valor opções é o quê? 2. Quando o K for 6, que é o último, M valor opções vai ser o quê? 7. Então, aqui a gente tem que colocar K mais 1. Então, assim que a gente resolve esse problema. E aí, para a gente continuar o nosso código, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui, ó, no iniciozinho, para ele executar o meu for desde o início. Então, ó, vou chegar aqui e vou dar um F5 e pronto. Ele acabou aqui meu código. Agora ele rodou sem erro. Vou minimizar e repara, tá tudo preenchido aqui, ó, bonitinho. Agora sim, a minha taxa de corretagem foi dividida certinho. E aqui também, ó, o meu imposto que está associado à minha taxa de corretagem também foi dividido certinho. Então, ó, se eu chegar aqui, ó, tá bonitinho, independente do valor da operação. Então, ó, essas taxas, todas essas aqui, ó, deixa eu selecionar todas elas para ficar bem claro. Essas aqui são rateadas como? Com base no valor da operação, proporcional. Essa daqui é rateada com base no valor da operação? Sim, só que só vai ter o que for venda. Então, repara, imposto de renda retido na fonte só nas operações que eu tenho venda. Perfeito. E taxa operacional, eu sempre divido igual se for a mesma classe de ativo. Agora, se for um ativo diferente, eu tenho que ver a taxa de corretagem para cada um dos ativos diferentes. E o imposto, eu sempre faço um rateio com base na taxa de corretagem. Por quê? Porque é o imposto sobre essa taxa. Então, eles estão sempre associados, a gente não consegue desvincular eles. Então, perfeito. Salvei aqui minha planilha e o nosso código está quase pronto. Por que quase pronto? Pare e pensa aqui comigo. E se eu tivesse uma nota, ó, aqui eu só vou zerar todos esses valores, porque lembra que essa nota é a única nota real que eu tenho na minha planilha. É essa daqui, ó, desses 3 ativos. Então, todas essas taxas são reais. O resto todo foi fictício, então eu vou deixar ela exatamente como a gente tinha lá na nota de corretagem. Beleza. Voltando ao que eu estava falando. O que eu queria fazer, ó? Imagina, tem uma nota de corretagem que eu vou lançar ela agora. Vou chegar aqui, ó, nota 1, 2, 3, 8. A, B, C, D, que é a corretora que a gente sempre usa. Hoje, daqui vai ser isso mais 2. Então, ó, 9 do 4. Compra, ação, sei lá, vou comprar mais de um ativo que eu já tenho. Vou comprar, sei lá, YouTube 4. Vou comprar 10 ativos e vou chutar aqui um preço para ele, 20,17. Perfeito. E aqui as taxas eu vou colocar umas taxas bem baixinhas porque foi bem pouca coisa. O valor da operação. Aqui, ó, 0,01, 0,0000. Perfeito. É um valor fictício, então lembra que eu coloquei aqui. Agora, nessa mesma nota de corretagem, eu fiz uma operação day trade. Então, eu vim aqui, ó, na mesma nota, ou seja, a nota 1, 2, 3, 8, eu tenho que vir aqui, ó, 1, 2, 3, 8. Assim como a gente tinha essa 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7,
Tá vendo aqui, ó, que a gente tinha uma outra operação normal? Eu também tenho essa daqui, ó. Então, 1, 2, 3, 8, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 8, A, B, C, D, 7 do 4, 9 do 4, compra, e aqui venda, aqui a mesma coisa, ação, e aqui eu vou dizer que eu fiz o que? Com Petri 4, e aqui Petri 4, comprei, sei lá, 53, vendi 53. Para ser o day trade, eu iniciei e finalizei a operação no mesmo dia. Qual foi o preço que eu comprei? Sei lá, vou dar uma pesquisada aqui no preço e já te falo. Ó, tá, 23,9, vendi a 23,7. Então, perdi nessa operação. Perfeito. E taxas? Vamos lá colocar as taxas aqui. Vou fazer bem por alto também. Então, 0,26... 0,00, 0,05, 0,000 e 0. Beleza? E aqui, ó, mesma coisa. Aqui vai ser 0 e imposto de renda retiro na fonte. Como foi um prejuízo, nesse caso aqui, eu não vou ter absolutamente nada de imposto de renda retiro na fonte por ser uma opção, por ser uma venda de day trade. Mas isso a gente entra daqui a pouco, quando eu quiser, quando eu precisar falar do que eu estava querendo exemplificar. Então, ó, resumindo, o que eu fiz até agora? Vim aqui na aba notas, lancei uma nota de YouTube e aqui na notas day trade lancei uma outra nota de Petri 4. Se eu quisesse colocar pela nossa macro todas essas taxas que eu coloquei aqui na mão, como é que eu faria? Pelo que a gente já colocou ali na nossa macro, repara, ele vem aqui na aba notas, 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 é tudo aba notas, então ele nunca vai entrar na parte de day trade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer todas as linhas da aba notas, mas depois eu tenho que fazer o quê? Percorrer todas as linhas da notas day trade também, porque essa operação pode estar tanto na aba notas, quanto essa nota de corretagem, o número dela, por exemplo, 1238, pode estar tanto na notas quanto na notas day trade. Então o que a gente vai ter que fazer? Ah, vai ser muito difícil, Diego? Não, vai ser muito simples. A gente só tem que fazer alguns ajustezinhos. Alguns ajustezinhos, por quê? Porque a ideia vai ser basicamente a mesma, a gente só tem que mudar um pouquinho, porque o cálculo de imposto de renda retido na fonte nas operações day trade é diferente e também os nossos valores de operação vão mudar. Número de ativos, eu não posso fazer essa conta somente para a aba notas, e número de ativos vendas, para a aba notas, total de operação, aba notas, total de operação venda, para a aba notas também. Então, isso daqui tem que ser um pouquinho diferente. Como é que eu vou fazer isso daqui, então? Vamos lá, aos poucos. Primeira coisa, vou deletar todas as taxas que eu coloquei aqui na mão. Então, ó, vou deletar e vou chegar aqui, ó, e vou deletar isso aqui também. Taxas, deletei. Beleza? Aqui a gente tinha a nossa M-valor taxas, exemplificando, como a gente já usou, botão direito, excluir, show de bola. E agora vamos fazer o nosso códigozinho. Ó, tudo isso daqui, ó, de linha até o finalzinho do for, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui embaixo. Então, aqui em cima foi movimentação das taxas na aba notas. Vou copiar isso. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Opa, aqui tinha uma outra macro. Aqui. Movimentação na aba notas day trade. Então vamos lá. Linhas, notas day trade. Descubro qual que é a última linha. Vou percorrer da primeira até a última linha. Perfeito. O que ele vai fazer? Vai lá para célula, lá do final. Então, ó, vai lá para o final e vai subir até aqui, até a última linha. Perfeito. Viu que é a linha 5. Então ele vai da linha 2 até a linha 5. O que eu quero fazer? Ó, repara, tudo aqui ele está falando da aba notas. Como é que eu faço para transformar tudo isso daqui em notas day trade? Muito simples. Faz o seguinte, seleciona tudo, aperta Ctrl L, vem aqui L de lagarto, substituir, e agora eu vou trocar o texto notas, entre aspas, ó, notas por notas day trade, entre aspas. Então, qual foi a única ocorrência que eu usei notas entre aspas? Quando eu estava falando da aba. Então, eu vou vir aqui, marca texto selecionado, que ele vai substituir só o que for dentro do texto selecionado, e coloco substituir todas. Ele vai te dizer que substituiu 12 vezes, que a gente teria que fazer na mão. E aqui a gente fez com um único clique. Beleza. Agora vamos ver se está fazendo sentido isso daqui. Primeira coisa, tá vendo se a linha é igual ao número da nota que a gente tinha mandado. Beleza.
Aí ele vai percorrer todas as taxas da taxa 1 até a taxa 11. Pare e pensa comigo. Eu tinha te falado que o imposto de renda retido na fonte para day trade ele é diferente. Então eu vou ter que fazer o seguinte para tratar essa diferença do imposto de renda retido na fonte do day trade. Eu vou ter que perguntar mais uma informação, ó, que é essa informaçãozinha daqui, ó, vírgula IRRF day trade. Então eu vou adicionar mais uma informação na M taxas e eu tenho que adicionar mais uma linhazinha na M valor taxas. E o que ele vai fazer? Vai perguntar esse valorzinho também. Agora, toda vez que a gente for colocar o valor de imposto de renda day trade, a gente vai ter que colocar esse valor pensando no quê? Pensando na taxa de imposto de renda retido na fonte de day trade, que é diferente das operações normais. Então aqui, ó, quando ele tiver, ele não vai começar no 1 e ele vai até, ó, 12, ele não vai até 11. Então, ó, começa no 2, porque o imposto de renda retido na fonte normal, eu não quero colocar aqui. Então, ó, 12. Aqui eu vou perguntar o quê? J igual a 12? Então, ó, se o J for 12, significa que é o imposto de renda retido na fonte day trade. E aqui eu vou fazer o quê? Se for uma venda, então, o que eu tenho que fazer? Sheets, notas day trade, vou colocar, aqui eu tenho que colocar a coluna na mão, que vai ser a coluna 15. Por quê? Porque esse J, a gente colocou um J diferente do que a gente estava usando anteriormente. Aqui ele estava o seguinte, 14 mais J. 14 mais 12 dá 26. Ele colocaria na célula 26, ó. Ele chegaria aqui, ó, e na coluna 26, que é essa coluna que está até fora, tá vendo? Ele colocaria o imposto de renda retido na fonte. Por quê? Porque antes a gente estava fazendo direitinho, na ordem. E agora, como a gente colocou o day trade, a gente adicionou um aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que falar para ele, ó, não é lá atrás, é aqui, ó, na 15. Tá vendo? Ó? 15, ele chega aqui no imposto de renda retido na fonte. Perfeito. Então, ó, se for uma venda, ele vai na célula da linha, na 15, coluna 15, e vai fazer o quê? Vai pegar o valor da coluna 12, que deve ser a de operações, ó, valor da operação, isso mesmo, vai multiplicar pelo M valor de taxas, ou seja, pelo imposto de renda de day trade, show de bola, e vai fazer o quê? Ele vai dividir pelo total de operação de vendas. Agora, não faz sentido isso daqui também. Eu tenho que dividir isso pelo total de operação de vendas day trade. Por quê? Porque eu só vou fazer esse rateio para as operações de venda day trade. Então eu tenho que mudar, adicionar uma variável aqui e tenho que fazer alguns ajustes para as variáveis lá de cima. Vamos fazer isso daqui que a gente consegue terminar esse códigozinho que, de novo, tem bastante coisa, mas ele vai ser muito útil para a gente. Então vamos lá. Valor do total operação V, vou colocar aqui, ó, DT, de day trade. Vamos subir. Tá aqui, ó. Vou copiar isso aqui, ó. Ctrl V. Sum ifs. Sheets, notas, day trade, coluna L. Se sheets, notas, day trade, coluna C, for igual a nota. E se notas, day trade, for igual a venda. Perfeito. Só alterei o que estava dizendo notas por notas day trade. E eu poderia ter usado o Ctrl L também, que daria direitinho. E aqui eu tenho que mudar o nome para ficar certinho. Então, ó, notas DV DT. Perfeito. Então, aquela nossa conta que estava ali embaixo já vai funcionar. Agora, algumas outras alterações que a gente tem que fazer. Qual que é o número de ativos total da minha nota? É simplesmente eu somar, eu contar quantas vezes aparece a nota na minha aba Notas? Não. Eu tenho tanto na aba Notas, agora como na aba Notas Day Trade. Então, ter essa aba de Notas Day Trade, ele só aumenta um pouquinho a complexidade, porque a gente tem que pensar tudo duplicado ali. Então, eu tenho que fazer o seguinte. E Ctrl C mais Ctrl V, e aqui eu coloco Notas Day Trade. Então, eu vou somar quantas vezes nota aparece na aba Notas e quantas vezes a nota aparece na Notas Day Trade. Número de ativos de venda. E aqui, por que número de ativos de venda? Porque a gente usa isso daqui para contabilizar quantos ativos a gente tem de venda para a gente fazer lá o rateio do imposto de renda retido na fonte. Se eu não me engano, a gente nem usou isso daqui, ó. Ctrl C, vou dar um Ctrl L, Ctrl V aqui, ó. Localizar,
localizar. A gente só usou isso daqui uma vez, então a gente nem precisa dessa informação. Vou até apagar ela aqui, porque eu achei que a gente fosse usar desenvolvendo ali as nossas contas, mas a gente acabou que a gente nem usou. Beleza. Agora, total de operação, eu tenho que incluir tanto as operações da aba notas, então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tanto esse valor, que é o da nota 1238, quanto esses aqui, que são os valores de operação da aba notas Day Trade. Então vamos fazer isso, ó. Aqui, tem que vir aqui, Ctrl C, mais Ctrl V, notas, Day Trade, aí eu vou copiar isso aqui, notas, Day Trade, e aqui tem mais coisa? Não, perfeito, então somei da notas com a notas Day Trade. Total de operação de vendas, aí sim, é só notas, por quê? Porque a gente está querendo fazer o rateio para o imposto de renda retido na fonte, perfeito. Total de operação de vendas Day Trade. Só está considerando day trade. Tá certo, porque a gente só quer fazer aquele imposto de renda retido na fonte de day trade. Show de bola. Agora eu vou descer e vamos continuar o nosso código. Então agora ele está fazendo o rateiozinho certinho. Aqui embaixo tem que fazer a mesma coisa. Se não for uma venda, vai ser o quê? 0. Beleza. Agora, nota de corretagem. Posso fazer aquele mesmo loop que eu fiz nas operações normais. Vou percorrer todas as minhas opções e se encontrar uma adequada, eu coloco lá o valor de corretagem. Valor de, se for igual, para cada tipo de ativo, coloca a mesma coisa. Aqui a parte de ISS, continua igualzinho e das outras taxas também continua no rateio. Então aqui a gente só precisou fazer um leve ajuste para incluir essa parte de notas de trade. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que testar isso daqui para ver se não tem nenhum erro, porque a gente sempre precisa testar os nossos códigos. Então, ó, Ctrl B, vou chegar aqui, ó, vir aqui em notas, vou clicar em taxas e vamos lá. Cada tipo de ativo tem uma corretagem diferente? A gente já tinha usado sim quando eu testei aqui para cima. Agora eu vou colocar aqui não. Ou seja, tanto ação, quanto ETF, quanto BDR, quanto qualquer coisa tem o mesmo valor de corretagem. Show. Vou colocar aqui, ó. Não. Show. Valor da taxa, imposto de renda retido na fonte. Eu tive 0, porque eu só tive uma compra aqui nessa aba normal. Taxa de liquidação. Aqui eu vou chutar os valores. Vou usar 0,9, 0, 0, 0, aqui 0,12. Taxa operacional. Sei lá, vou supor que eu tive 3 operações, então eu vou colocar 15, que aí foi R$5 cada operação minha. Beleza? Taxa de execução, 0. Taxa de custódia, 0. Impostos, foi 15, vou colocar 1,50. Porque como eu tive nota de corretagem, como eu tive taxa de corretagem, eu também tenho ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Beleza? Taxa outros, 0. E imposto de renda retido na fonte de day trade. A gente viu que aquela nossa operação tinha sido um prejuízo. Então você vai ver que na sua nota de corretagem, quando você tem um prejuízo em operações day trade, ele não te cobra imposto de renda retido na fonte. Porque diferente do imposto de renda retido na fonte de operações normais, que ele vê o valor da operação e obrigatoriamente vai ter, se você tiver uma venda, no day trade não necessariamente. Ele vê qual foi o lucrozinho, um lucro bruto ali da sua operação e aí ele cobra ou não um day trade. Então aqui, na minha nota de corretagem, se fosse real, isso daqui estaria 0. Mas eu vou colocar um valor só para a gente ver se está certinho, se está funcionando isso daqui. Então, ó, 0,5, vamos supor. E vou dar um Enter aqui, ó. Número da nota de corretagem, 1238. Enter. Vamos ver agora se está funcionando isso daqui. Ó, aparentemente ele preencheu. Não tem imposto, liquidação 007, 001, 5... 3, 0,5. Perfeito. Eu tinha 3 ativos, taxa operacional era para ser 5 para cada. Foi direitinho. Notas day trade. Vamos ver. Imposto de renda retido na fonte. Colocou 0,5 aqui certinho. Taxa de liquidação. 0,83. O 007 está lá no final, que dá 0,9. Beleza. Emolumentos. 0,12 com o outro que eu tinha aqui, 0,13. Quanto é que eu tinha colocado? Eu tinha colocado 0,12. Então, ó, a gente tem que prestar atenção nisso daqui e vamos entender por que isso aconteceu. E aqui também, no finalzinho, taxa operacional, a gente tem os outros 10 que estavam faltando e aqui a gente tem os outros 50 que estavam faltando. Foi muito bom ter dado essa diferençazinha aqui, ó, desses mais esses aqui, ó,
Tá vendo? Eu tinha colocado nos emolumentos 0,12. Eu tenho quase certeza que eu coloquei 0,12, mas eu não tenho certeza. E o que ele fez? Colocou 001 e aqui ele colocou 006, 006. Então ele foi para 0,13 o total, o que está errado. Por que isso aconteceu? Porque ele tem arredondamento no meio das contas que ele está fazendo. Então o que ele fez? Ele pegou 0,12 e multiplicou pelo valor da operação e dividiu pelo valor da operação total. Deu um valor lá com casa decimal e a gente arredonda com duas casas. O que ele falou? 001. Beleza. Fez a mesma coisa para cá e para cá. Então, esses valores com arredondamento tá ali certinho. Só que se você for somar o valor total, isso não bate. Ele passa porque o arredondamento ele passou um pouquinho. O que a gente tem que fazer nesses casos? A gente tem que fazer o seguinte. Ó, para o primeiro cara que a gente está analisando, faz o seguinte. Faz a conta bonitinho. Para o segundo cara, faz a conta bonitinho. Para o último, o que você vai colocar? Preciso fazer a conta para ratear também? Não. O que eu faço? Pego o valor total de emolumento e vou subtrair do que eu já coloquei. Então, vou pegar 0,12 menos 0,06 menos 0,01. Perfeito. É exatamente isso que ele vai fazer. Quanto é que daria essa conta? Aqui seria 0,05 ao invés de 0,06. Ah, Diego, mas isso é muito no detalhezinho porque, caramba, deve ser difícil. É no detalhe, mas isso daqui acontece e se você deixar dessa forma, você está colocando valores errados na sua planilha, que vão dar valores errados depois no cálculo de imposto de renda, que a gente vai ter mais para frente da série e não é nem um pouco legal você passar essas informações erradas. Então sempre tem que ficar tudo bonitinho, tudo muito certinho e vamos ver como é que a gente pode ajustar isso daí. Então vamos lá, vamos colocar isso dentro do código. Repetindo o raciocínio, eu tenho que fazer o quê? Tem que ver aqui, ó. Primeiro ativo que eu estou fazendo dessa movimentação. Faz o quê? Faz a conta que a gente já tem. Beleza. Segundo ativo, faz a conta. Terceiro ativo, faz a conta. Quarto ativo. Último ativo, o que é para fazer? Vai ser o valor total menos tudo que eu já fiz, que eu já tive com conta. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir acumulando o valor que eu já coloquei total. Como é que seria isso? Ó, fiz esse primeiro ativo. Como é que está o meu acumulado até agora? 0,01. Fiz o meu segundo ativo, 0,01 mais 0,06, 0,07. Cheguei no último ativo. Qual que vai ser o valor do último ativo? O valor total igual 0,12 menos o acumulado até então, 0,07. Perfeito. Vamos fazer isso agora dentro do VBA, que ele vai fazer isso muito mais rápido que a gente, lógico, depois de a gente criar o código. Então, vou chegar aqui, ó, Alt Tab para chegar aqui na nossa planilhazinho, no nosso códigozinho e vamos ver o que a gente precisa para criar esse acumulado. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Para cada ativo que a gente fizer dentro de... que seja da nota, ou seja, fiz esse primeiro ativo daqui. Como é que eu sei que ele é o primeiro? Eu não sei, mas eu posso saber isso utilizando contadores. Então, ó, vou criar um contadorzinho que vai ser o meu C. Então, ó, C igual a 0. Até agora eu não fiz nenhum ativo. Como é que eu faço para contar cada vez que eu peguei um ativo, que eu fiz as operações de um ativo? Ó, se ele entrou aqui, if sheets, notas, cells i3 for igual a nota, significa que eu acabei de fazer um ativo daquela nota. Então, ó, no finalzinho desse if, ó, antes de eu finalizar esse if aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o meu contador. Então, ó, meu contador vai ser ó, C igual a C mais 1. Perfeito. Então, eu já fiz um ativo. Só que, como eu quero utilizar esse ativo, esse contador, eu vou deixar ele iniciando com 1. Que aí eu faço o quê? Toda vez que eu for perguntar em qual ativo que eu estou, ó, se eu cheguei aqui, entrei, o meu C está quanto? E eu estou no primeiro ativo. Meu C está igual a 1. Perfeito. Terminei tudo. C igual a 1 mais 1. C virou 2. Perfeito. Estou no meu segundo ativo. E por aí vai. Então, perfeito. Primeira coisa que a gente tem que fazer é utilizar um contador ali para ir contando para eu saber em qual ativo eu estou. Agora, como é que eu vou saber se eu estou no último ativo daquela nota? Eu tenho aqui, ó, N ativos. Então, eu posso fazer essa comparação logo aqui no começo. Eu faço o seguinte, ó. If C igual a N ativos, then. Isso significa que eu estou no último ativo. E aqui, ó, else. Caso eu não esteja no último ativo. Se eu não estiver no último ativo, eu vou fazer, ó, tudo isso que a gente já tinha feito. Opa, foi demais. Daqui
até aqui, ó. Tudo isso que a gente já fazia, ó. E aqui, opa, next, and if. Que a gente tá, ó, esse if aqui que a gente abriu. If C igual ao número de ativos. Então, se o ativo que eu tô for o último ativo, ou seja, o número de todos os ativos, então eu faço alguma coisa. Caso contrário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo isso daqui que a gente já tinha feito anteriormente. Perfeito? E aqui termina o meu end if. Agora, o que eu tenho que fazer se o meu C for igual ao número de ativos? Eu tenho que percorrer todas as taxas, assim como eu fiz aqui, ó. Então vamos copiar isso aqui, ó. Ctrl V, next. Vou percorrer todas as taxas. Agora, qual é o valor que eu vou colocar em cada uma delas? Vou selecionar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e vou colocar aqui, ó, alguma coisa. Aqui eu tenho que colocar algum valor. Qual que é o valor que eu tenho que colocar aqui? Lembra que vai ser sempre o valor total menos o valor acumulado? Então vamos colocar isso daqui, ó. O valor total menos o valor acumulado. O valor total vai ser M valor taxas J menos... Qual que é o valor acumulado? Eu ainda não criei essa matriz, essa variável, essa célula para eu ter esse valor. Então eu preciso ir criando isso daí. Vamos deixar por enquanto, ó, 1, que a gente vai saber que a gente tem que colocar alguma coisa. Porque se eu deixasse vazio e fosse para outra célula, ele ia dar esse erro daí. Então eu vou deixar, ó, menos 1 aqui, mas a gente sabe que esse 1 aqui a gente tem que alterar. Então pare e pensa aqui comigo. Como é que eu coloco, como é que eu vou contabilizando esse acumulado? Você deve concordar comigo que eu tenho um acumulado para cada uma das taxas. Então, ó, eu tenho um acumulado para o imposto de renda retido na fonte, liquidação, registro, termo, ANA, emolumentos. Todas as taxas que eu tenho, eu também vou ter um acumulado. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, lá no começo e vou fazer o seguinte. DIN M valor acum, de acumulado, que vai ser 1 to 12, igualzinho ao M valor taxas. E aí, o que eu tenho que fazer? A cada vez que eu anotar uma taxa dentro de uma célula, além de eu fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acumular no meu acumulado. Então, eu tenho que acrescentar essa taxa que eu acabei de colocar dentro do meu acumulado. Então, vai ser o seguinte, ó. Acabei de colocar esse valorzinho aqui dentro dessa célula. O que eu tenho que fazer? M valor acum J vai ser igual a M valor acum J, ou seja, quanto ele já tinha, J, quanto ele tinha antes, mais o valor da célula que a gente acabou de incluir. Então, ó, esse valor aqui. Perfeito, adicionei isso daqui. Essa operação eu vou ter que fazer toda vez que eu alterar alguma célula. Então, ó, perfeito. Aqui eu teria que adicionar no meu acumulado? Sim. Só que eu teria que adicionar quanto? 0. Então, preciso fazer? Não. Porque adicionar 0 é a mesma coisa que não fazer nada. Beleza. Aqui, preciso adicionar o acumulado? Preciso. Então, ó, M valor acum J é quanto ele já tinha, mais a célula que eu acabei de alterar o valor. Perfeito? Agora, aqui embaixo, esse daqui também tem que fazer? Tenho. Chego aqui, ó, mesma coisa. Tem que ver se essa célula é igual a quanto eu estou adicionando. É igual, então perfeito. Aqui também tem que fazer? Tem que fazer. Então, ó, isso daqui é igual a isso daqui. Perfeito. Chego aqui na última, isso daqui também, ó. Isso é igual a isso. Então, repetindo, o que eu fiz isso daqui e por que eu fiz mais rápido? Porque todas as vezes que eu alterar uma célula na minha planilha, colocando um valor nela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar esse valor que eu acabei de colocar nessa célula no meu acumulado daquela taxa. Exemplificando, cheguei aqui e fui lá, ó, tô no imposto de renda retido na fonte, beleza. A minha taxa é uma venda, então o que eu fiz? Coloquei esse valorzinho dentro da minha célula de imposto de renda retido na fonte, beleza. Agora, o meu valor, a minha matriz de valor acumulado de imposto de renda retido na fonte vai receber o quê? Quanto ele já tinha, porque eu não sei em qual ativo eu estou, então eu sempre tenho que pegar quanto eu já tinha, mais o que acabou de entrar para ficar acumulando. E eu fiz isso para todas as outras taxas que a gente criou ali. Perfeito. Então agora, quando eu faço isso daqui, ó, esse menos 1 que a gente tinha criado aqui em cima, na verdade vai ser menos M valor acum J,
que é quanto eu tenho acumulado até então daquela minha taxa. Perfeito. Ele vai fazer isso para cada uma das taxas sem exceção. Perfeito, ele vai fazer para cada uma delas. Agora, um único detalhezinho. O que a gente fez foi considerando que o ativo que a gente está é o último ativo da nota inteira. Então, a gente fez o seguinte, ó, estou aqui e primeiro ativo, segundo ativo, terceiro e último ativo dessa nota. Agora, pare e pensa comigo. Beleza, faz sentido eu fazer aquilo de fazer o total menos o acumulado se eu tiver no último ativo da nota. Agora, se eu tiver, por exemplo, nenhuma nota que tem imposto de renda retido na fonte, eu não necessariamente preciso estar no último ativo da nota para querer colocar o total menos o acumulado até então nesse ativo. Deixa eu tentar falar isso com outras palavras. Todas as vezes que o ativo for de vendas, ele não necessariamente precisa ser o último ativo da nota. Ele só precisa ser o último ativo de vendas daquela nota. Por quê? Pare e pensa aqui comigo. Se eu tivesse nessa ocasião aqui, ó, vou jogar esse ativo aqui para baixo. Então tá o seguinte, ele vai começar com o ativo Sanepar, é o primeiro ativo. Ativo Educ é o segundo ativo da nota. Ele é o último ativo? Não. Agora, Cash 3 é o último ativo? Sim. Aí ele vai cair naquele caso que a gente acabou de criar, de pega o total e diminui do acumulado. Para todas as taxas, isso faz sentido, menos para imposto de renda retido na fonte. Por quê? Porque o imposto de renda retido na fonte só é colocado nas operações que são de vendas. Então, esse é o primeiro ativo e esse é o último ativo que vai receber imposto de renda retido na fonte. Então, nesse caso, eu precisaria colocar o imposto de renda retido na fonte total menos o que eu já tive até então. Para as outras taxas, continua a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Para esse caso, a gente precisa criar uma parte mais específicazinha também. A gente precisa deixar isso um pouquinho mais preciso. Como é que a gente vai fazer isso? De uma forma bem similar que a gente fez. Aqui a gente criou um contador total, que continua valendo, e aqui a gente tem que criar um contador de vendas. Vou colocar aqui CV igual a 1. Aqui no final, quando a gente adiciona o contador, eu vou fazer o seguinte, ó. If a operação que a gente está analisando for uma compra, então onde é que eu tenho essa informação? Então, ó, sheets, notas, cells, ó, isso daqui. Qual que é a coluna que eu tenho se é compra ou venda? Coluna 7. Então, 7 for igual a C, significa que é uma compra. Então, se for uma compra, eu só quero aumentar o contador que diz que é uma compra. Caso contrário, eu quero aumentar esse contador e eu também quero aumentar o contador CV igual a CV mais 1. Eu poderia fazer isso de outra forma também, que seria o seguinte, deixo isso daqui do lado de fora, porque em todos os casos eu vou aumentar o C de ativo total. E aqui eu só preciso fazer isso aqui, ó. Se for uma venda, eu aumento esse daqui, ó, que é o de vendas. E aqui eu posso até tirar isso daqui, que é um código muito mais elegante. Mas o outro, ou esse daqui, os dois funcionam. O que eu estou fazendo aqui? Toda vez que eu entrei na nota, eu somo um ativo naqueles meus ativos totais. Perfeito. Agora, se for uma venda, eu tenho que contabilizar o meu C de vendas também. E agora eu tenho que fazer nesse meu ifzinho aqui que eu comparo, para ver se eu estou no último ativo ou se eu estou no ativo qualquer, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ver se eu estou no meu último ativo de vendas, que aí eu tenho que usar isso daqui para o meu imposto de renda retido na fonte e para todas as outras taxas, eu tenho que fazer exatamente essa continha daqui. Vou te mostrar como é que vai ficar. Primeira coisa, agora eu vou precisar daquele N ativos venda. Então, ó, N ativos V igual a o seguinte, vou somar isso aqui tudo, ó. Só que agora eu não preciso da Day Trade. Daqui a pouco eu chego na parte de Day Trade. Então, ó, count ifs tem que ser a nota e na coluna G, se eu não me engano, coluna G, eu tenho que ter V de venda. Então, ó, na coluna G eu tenho que ter V de vendas. Perfeito. E aqui eu tenho N ativos V Day Trade, que vai ser basicamente isso daqui. Eu só tenho que mudar de notas para notas Day
trade. Esse daqui a gente ainda não usou, mas a gente vai usar daqui a pouquinho, que aí sim a gente finaliza tudo isso daqui. Então, perfeito. Qual que é a comparação que eu tenho que fazer? Ó, primeiro caso, eu estou no último ativo de todos. Aí eu posso fazer isso daqui, perfeito. Independente de ser o último ativo de venda. Se ele for o último ativo de todos, com certeza ele é o último ativo de vendas. Mas, se ele for o último ativo de vendas, não necessariamente ele é o último ativo de todos, como eu te mostrei nesse caso daqui. Esse é o último ativo de vendas e esse é o último ativo de todos. Beleza. E aqui vamos criar esse último caso então. Então, ó, else if CV igual a N ativos V, então, significa que ele está no último ativo de vendas. O que eu vou fazer? Sheets, notas, aqui, mais 1, porque meu J é 1, vai ser 1 menos 1. Perfeito. Então, ó, eu estou dizendo que a minha corretagem é... Estou dizendo que a minha... Eu estou dizendo que o meu imposto de renda retido na fonte vai receber o total de imposto de renda retido na fonte menos o acumulado de imposto de renda retido na fonte. Beleza? E para as outras taxas? A gente vai usar essa mesma partezinha daqui, ó. Eu tenho que ir um por um fazendo ele bonitinho. Então, ó, vou dar um Enter aqui e agora vamos deixar ele tá ali organizadinho já ficou bem bonitinho. Qual que é a única coisa que eu tenho que prestar atenção? O meu J não vai começar do 1, meu J começa do 2, porque o J igual a 1 eu já tratei aqui em cima, então eu começo do 2. Como ele vai começar do 2, eu não preciso desse cenário daqui, porque esse daqui é o meu cenário se for igual a 1. Então, ó, posso fazer isso aqui e ele está certinho ali agora. De novo, eu sei que essa aula ficou gigantesca e a gente ainda não terminou, mas eu também sei que quebrar essa daqui em mais aulas ia deixar a cabeça cada vez mais confusa com, pô, tá faltando isso aqui, tá faltando... E aqui a gente mata isso daqui tudo de uma vez. Mas lembra, é um vídeo, você pode voltar na aula 1, 2 e 3 dessa parte aqui toda e vendo todas as etapas que a gente está fazendo, que eu tô tentando deixar bem passo a passo para fazer sentido e a gente conseguir fechar essa macro aqui de taxas, que de novo, você faz uma única vez e depois ela faz tudo por você. Perfeito. Então aqui a gente matou todos os casos possíveis. Se eu tô no último ativo de todos, eu faço isso daqui. Todas as minhas taxas, o valor total menos o acumulado. Agora, se eu estou no último ativo de vendas, o que eu vou fazer? Todos os... Como é que chama? A parte de imposto de renda retido na fonte, eu pego o total menos o acumulado. E as outras taxas eu vou fazer o rateio normal, como se fosse um ativo qualquer. Agora, se eu tiver no último caso, que é um caso que eu estou num ativo intermediário, e eu vou fazer aquilo que a gente fez lá no início da aula. E aqui eu adiciono o meu contador. Agora, vamos tentar fazer esse paralelo aqui para baixo no meu day trade também. Então, ó, o C eu não vou zerar, o CV eu também não vou zerar. O que eu tenho que ter? Eu só tenho que ter um C diferente, que esse meu CV tem que ser CVDT igual a 1. Aqui embaixo, o que eu tenho que fazer? Ó? Entrou... Next, tem que fazer C igual a C mais 1. E aí tem que fazer aquela mesma comparação. Se isso daqui, ó, que é o 7, if notas day trade da coluna 7 for igual a vendas, then CVDT igual a ele mais 1. Perfeito. Se for uma venda, eu adiciono meu contador de vendas também. Show! Agora, isso tudo tem que fazer aquele mesmo passo a passo. Se C igual a N ativos, then else if CVDT igual a N ativos DT, then e else, que a gente mantém exatamente o que a gente já tinha. Beleza. E aqui eu tenho que finalizar meu if. End if. Show de bola. Tá aqui certinho. Vamos lá. O que a gente faz no caso que é o ativo total? Isso aqui, ó. É o igual ao último ativo. Tem que fazer esse meu forzinho aqui. Tem que fazer meu forzinho. Show. Só que o meu J, se ele for 1, a gente sabe que tem esse probleminha daqui. O meu J não pode ser 1. O meu J tem que virar 12. Então, o que eu tenho que fazer aqui com ele? Eu tenho que ir de 2 até 12. No primeiro, ele vai fazer
ele começa ali da taxa de liquidação e ele termina no imposto de renda retido na fonte de day trade. E aqui, ó, a gente tem que fazer uma comparação. Se J igual a 12, then ele vai fazer uma coisa. Se não, ele faz isso aqui. And if. O que ele vai fazer se J for igual a 12? Isso aqui, ó. Eu tenho que dizer qual que é a coluna que ele vai colocar. Porque 14 mais 12 dá 26. E a gente já viu que na coluna 26 não tem nada. Então aqui, ó, 15, 15 e aqui o resto tá certinho. É isso daqui mesmo, tá? Beleza. Show! Agora, se for igual ao último ativo, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. A minha parte de imposto de renda retido na fonte, eu tenho que fazer na mão. Então vamos lá. Parte de imposto de renda retido na fonte, tem que fazer na mão. Então, ó, imposto de renda retido na fonte vai ser o 12 menos o 12. Show! E aqui o meu for vai ser igualzinho, só que eu não tenho que colocar o imposto de renda retido na fonte. Então, ó, coloquei e aqui ele vai até o 11 e isso daqui eu não preciso porque eu já tratei dele aqui em cima. Agora sim, a gente matou absolutamente tudo dessa nossa macro. E só nos resta fazer o quê? Testar. E vamos testar para ver se funciona dessa vez aquilo que eu tinha passado para vocês. Então eu vou usar os mesmos valores e dessa vez ali, esse último aqui, ó, deveria dar 0,05 e essa deveria ser a única diferença nessa macro toda para a gente ter feito exatamente aquilo tudo. Só que lembra, aqui a gente está rodando notas com 2, com 1, com 3 ativos. Tem muita gente que tem 20, 25, 30 ativos em uma única nota. Então todos esses detalhes fazem muita diferença para deixar tudo muito preciso. Então vamos lá. Vou apagar todas as taxas e vou colocar aqui os valores. E eu vou tentar lembrar se eu coloquei os mesmos valores. Vou tentar de verdade. Se eu não conseguir, peço desculpas, mas vou tentar colocar os mesmos valores. Então, ó, salvei a planilha. Taxas, não. Imposto de renda retido na fonte, 0. Liquidação, 0,9, 0, 0, 0, 0,12. Aqui que tinha dado problema. 15, 0, 0, 1,5, 0. E aqui foi 0,5 que eu tinha colocado. 1, 2, 3, 8. Não deu nenhum problema, então já é um ótimo sinal. Significa que rodou. Agora a gente tem que ver se rodou certo. Então, ó, aqui continua exatamente igual, faz sentido. Deixa eu ver em notas day trade. Aqui, deu algum problema aqui e a gente vai ter que entender o que aconteceu aqui. Mas deu algum problema, vamos tentar corrigir isso daqui. Então, vamos tentar ver o que tinha dado de errado. Então, ó, vou selecionar, vou apagar as taxas, vou selecionar, vou apagar as taxas aqui também e dá uma olhada. Aqui tá esse 0,5, só que aqui era 0,04. Então, tem alguma coisa errada aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu já tinha salvado essa planilha, que eu salvo sempre antes de rodar as macros, vou fechar a planilha, ó, não salvar, show! Então, como eu falei, sempre que eu fecho a planilha, antes de rodar uma macro, eu salvo a planilha, que aí se deu algum problema, eu consigo voltar. Então, ó, lembra, ele tinha colocado 0,5 aqui, então ele deu uma confundida nas notas, eu acho que isso que foi o que deu problema. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui as minhas taxas. A parte de notas normais, aparentemente deu tudo certo. Aqui em notas day trade, já vi aqui o que deu de problema. Dá uma olhada. A gente está falando na parte de notas day trade da aba notas. Então aqui claramente vai ter problema. Então, ó, aqui deu problema. Day trade, notas. Day trade, aqui day trade, day trade. E se você quiser deixar mais preciso ainda, a gente pode fazer isso aqui, ó. Dá um Ctrl L, tudo que tiver notas assim entre aspas, troca por notas day trade. Se eu não me engano já foram todas, ó, substituir, já foi tudo, perfeito. Agora, tecnicamente, era para dar certo. Ctrl B, vou jogar aqui, ó, taxas e vamos tentar, agora vai dar certo isso aqui, ó. Não, 0, 0,9, 0, 0, 0, 0,12, aqui tinha dado problema, 15, 0, 0, 1,5, 0, imposto de renda day trade 0,5. Dei um Enter, 1, 2, 3, 8, quando eu der um Enter aqui tem que dar certo, Enter, vamos ver, ó. Primeiro aqui, estão os mesmos valores, o que está certo, e notas day trade também deu algum outro tipo de problema.
tem algum outro problema lá na nossa macro, a gente tem que entender o que que é. A parte de imposto de renda retido na fonte foi, mas o resto não deu muito certo e a gente tem que tentar entender por que que ele não deu tão certo. Então vamos voltar para o VBA. Voltando para o VBA, show de bola. Uma coisa aqui que eu já lembrei. O que a gente fez aqui de sempre adicionar no acumulado depois de alterar uma célula, a gente não fez ali na nossa partezinha do Day Trade. Então, ó, vou chegar aqui, Ctrl C, toda vez no meio da minha macro que eu mexer em um ativo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que adicionar. Então, ó, tem que adicionar no meu acumulado. Só que isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Então, ó, beleza. Isso daqui, ó, Ctrl C. Beleza. Vamos lá fazer para cada uma das vezes que a gente altera uma célula. Então, ó, alterei uma célula, Ctrl V, igual, igual. Alterei uma célula, isso daqui tá igual a isso daqui. Beleza. Alterei uma célula, isso igual a isso. Beleza. Mesma coisa para cá. Alterei uma célula, isso daqui não tá igual àquilo dali. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Isso daqui pode ser um dos motivos que tenha dado problema. Então, ó, vou copiar esse daqui, ó. Copiar esse daqui que já era o padrão. Aqui a gente mudou para 0, então não faz diferença. Aqui, alterei. Mesma coisa. Isso igual a isso. Perfeito. Mesma coisa. Isso igual a isso. Show. Só mais esses dois. Isso igual a isso. E aqui. Isso igual a isso. Então agora sim tá perfeito. E vamos ver o que a gente tem que conferir para ver se essa macro está rodando direitinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui, ó, no cantinho, antes dele começar, aqui na verdade, antes dele começar a parte de Day Trade, que aí ele vai rodar todo o código e quando chegar aqui ele vai parar e vai ficar amarelinho. Que aí eu consigo ir linha por linha para ver o que ele está fazendo. Então vamos ver isso daqui, ó. Vou dar só chegar aqui, Ctrl B. Vou apagar toda essa movimentação, ó, apaguei. Vou chegar aqui e vou apagar também. Esse aqui tá certo, pelo que a gente viu, mas vou apagar também. E agora eu vou salvar a planilha, taxas, e vamos ver, agora vai dar certo. Não, 0, 0,9, 0, 0, 0, 0,12, ou 15, 0, 0, 1,5, 0, 0,5, 1, 2, 3, 8. Beleza. Já fez a parte de notas, ele faz bem rapidão mesmo, e ele parou aqui na Day Trade. E vamos apertando F8 que a gente vai vendo o que ele está fazendo. Então, ó, lá na aba Day Trade, o que é para ele fazer? Linha, F8, linha 5, que é a última linha, beleza. C, VDT 1, então, ó, 2 até a linha 5. A primeira linha é a nota 1, 2, 3, 8? Não, então ele vai para lá. A segunda é? Não. A terceira, então, ó, a gente já está no igual a 4, então a gente está falando dessa linha daqui. Beleza, ele entrou. C, a gente está na segunda movimentação. É igual a N ativos? 3 movimentações? Não. C, de vendas, Day Trade, é igual a número de ativos Day Trade? Então, ele não encontrou número de ativos Day Trade. Então, dá uma olhada. Está vazio isso daqui. Então, isso daqui está dando algum tipo de problema. Vamos ver qual que foi isso. N ativos VDT. Então, eu coloquei a variável errada. Então, esse tipo de coisa acontece principalmente quando a gente tem muita coisa que a gente está mexendo. Então, ó, aqui ele deu algum tipo de problema. Deixa eu colocar para ele rodar aqui isso aqui de novo. Deixa eu ver se ele não cancela o meu projeto. Agora ele não cancelou o projeto. Beleza, vou vir para cá. NVDT, perfeito. Ó, CVDT, NVDT. E aqui ele tem que ser, além de ser o último, isso daqui tem que ser uma venda. Bem pensado. Porque se isso daqui não for uma venda, isso daqui vai dar problema. Porque isso daqui é uma compra, ele colocaria o imposto de renda retido na fonte aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Além de verificar isso, essa célulazinha que a gente está analisando tem que ser uma venda. Então, ó, Ctrl C. And tem que ser uma venda. Fazer a mesma coisa para onde? Cancelar, calma. Jogar aqui para cima. And aqui, perfeito. E eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui na parte de
esse daqui. And tem que ser uma venda, senão não faz sentido isso daqui. Então, ó, perfeito, viu aqui? Entrou aqui. Não é uma venda, então ele entrou no último caso. É uma operação normal. E o que ele vai fazer? Ele tem que preencher tudo aquilo normalmente. Então, ó, eu vou colocar aqui no finalzinho e vou dar um F5, que aí ele vai fazer tudo para mim. Ó. Ele vai preencher quase tudo? Não, ele preencheu um só. Então, eu vou virar aqui e vou dar um F5. Agora ele preencheu tudo daquela linha. Então, ó, tudo daquela linha aparentemente está certinho. Então, beleza. Vamos para a próxima linha, ó. F8 não é uma venda, ó. F8 não é uma venda, end if foi para o próximo. Então, agora a gente está na linha 5, que era aqui que tinha dado problema. Então, ó, F8. C igual a número de ativos? Sim. Então, for J igual a 2 to 12. Se J igual a 12, então não faz aquilo ali. Caso contrário, ele vai fazer isso aqui, ó. Vamos ver se deu lá bonitinho. Começou preenchendo a partir daqui. Então, ele colocou o valor de taxa de liquidação aqui. Tá certo isso? Não. Aqui eu tinha que ter deixado o 14 mais J. Era só aqui que eu tinha que ter mudado. E aqui que está o grande problema daquela nossa macro. A gente pegou vários, mas esse daqui era um dos problemas. Então, ó, voltei para cá. F8 agora foi certinho. Aqui não era para ter nada. Vamos ver no próximo. Chegar aqui, F8, 0. Vou deixar F8, vamos ver, F8, F8, e vou terminar essa partezinha daqui para ver se agora ele vai. F5, e agora ele preencheu tudo bonitinho, tudo certinho. Então, ó, F8, e agora sim ele terminou. Next, end sub, agora terminou absolutamente tudo. Então, ó, vou até selecionar aqui, pegar esse pincel, jogar para cá, que ele não tinha pegado, mas agora sim deu certo. E repara, o único que tinha dado problema anteriormente, agora sim ele ficou 0,11 aqui, mais esse 0,01, agora sim está 0,13. Então, agora sim, com esse código que está bem grandinho, bem detalhado, mas faz bastante coisa, a gente conseguiu passar por absolutamente tudo que envolve a gente calcular as taxas de uma nota de corretagem. Então, quando você olha para aquilo e fala, é muito tranquilo de separar e tal bonitinho. Não é muito tranquilo, mesmo fazendo na mão. Mas quando a gente coloca na macro, a gente tem que tratar todos os casos possíveis. Quando a gente está fazendo na mão e a gente vê um caso diferente, a gente trata, vai lá e pronto, acabou. Quando a gente está fazendo numa nota, numa macro, no caso, a gente não tem essa possibilidade de ver e adaptar na hora. A gente já tem que pensar em todos os casos possíveis, por isso que tem tanto detalhe e fica assim. De verdade, do fundo do coração, eu espero que você tenha gostado dessa aula, da aula 1 e da aula 2 também dessa parte de taxas, que a gente começou a ver o VBA um pouquinho mais a fundo. Nem todos os códigos vão ser tão complexos e completos quanto esse daqui, mas quando a gente junta um pouco de investimentos com a parte de Excel e VBA, os códigos tendem a ficar um pouquinho mais elaborados, porque ali não tem só conhecimento de VBA, o VBA é o ferramental, mas tudo isso aqui que a gente está fazendo nada mais é do que a parte de investimentos. A gente está pegando tudo que a gente fazia na mão e deixando ele 100% automático. Porque agora você já sabe, se você chegar aqui e clicar em taxas e colocar as taxas, ele vai fazer um negócio bonitinho. Se você colocar, eu tenho corretagem diferente para cada tipo de ativo, ele vai fazer isso daí bonitinho para você. Não, todos os ativos têm a mesma taxa, ele vai fazer isso bonitinho para você. Não, eu tenho notas day trade e notas normais, ele vai fazer isso para você também. Então tudo aqui agora está englobado e está tudo bem bonitinho. E aí, repito, espero que você tenha gostado. Se você gostou, a gente já vai fazer, daqui a pouco faz 1h30, 1h40 aí, não tenho certeza de quanto tempo que a gente tem nessa aula, mas bastante tempo aqui e eu não quis separar em mais aulas para não ficar tendo mais uma aula com as complexidades de cabeça. Pô, como é que vai terminar isso? Vai faltar aquilo, sei lá o quê. A gente já matou isso aqui agora. Tinha falado que iam ser 3 partes dessa macro de taxa. A gente terminou aqui na terceira, um pouquinho maior do que eu esperava, mas estamos aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha entendido, tenha visto quais são os passos que a gente usa aqui. E se tiver algo para tirar dessa aula aqui, o que a gente está usando aqui, o VBA é o ferramental, mas o que a gente precisou daqui eram os conceitos de investimento, aquilo que a gente tinha feito na mão antes e a gente usou o VBA só para automatizar e aí a gente teve que pegar todos os cenários possíveis, por isso que ele fica completinho. A macro que a gente tem de incluir notas, que é aquilo que está lá na planilha gabarito, também é bem elaboradinha, mas como essa a gente vai fazer aos poucos e vai fazendo alguns passos.
Se eu não me engano, essa macro aqui fica até maior do que aquela, mas aí a gente vai vendo aí ao longo das próximas aulas. E nas próximas aulas a gente tem isso, a gente tem um pouco de imposto de renda também para ver, que é bem mais simples do que essa parte de macro. É só pegar as regrinhas, os detalhezinhos, e também a gente vai adicionar algumas sugestões que vocês mandaram. Então vai ter bastante coisa boa até aqui. Então, ó, a gente já tem aqui a parte de split, implit e taxa. A gente ainda vai incluir notas, a gente vai ter IPO e subscrição, a gente vai ter a parte de bonificação de ação também e várias outras coisas que vocês foram sugerindo e a gente vai adicionar aqui para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, por favor, me deixe aqui nos comentários que vocês gostaram e também me diz que você chegou até o final, porque eu gravei até o final. Então, se você chegou até o final dessa aula, vai ser muito legal. E me diz também quantas aulas você está assistindo dessa série. Já são 23 aulas, já assistiu às 23? Me diz aí, assistiu uma só? 2, 3, 4? Me diz aí que eu vou ficar bem feliz de ver. E também me deixa nos comentários as suas sugestões, porque eu leio todos os comentários e respondo lá para vocês. Anoto sugestões, vou incluindo aqui, vou melhorando a planilha, como alguns detalhes que vocês tinham falando, e é isso que a gente vai melhorando a planilha, tanto para mim quanto para vocês. De novo, repito, espero ter gostado e te vejo numa próxima aula.